88 km per hour, very fast. O texto começa a tomar sentido. Ah, não, mas se eu não entendi a palavra nearly, eu não vou entender o texto completo, eu não vou entender bem a ideia, eu posso entender errado. Isso aqui é só um exercício, isso aqui é só um texto. Ao longo do tempo que você for fazendo isso, seu inglês vai melhorando com o objetivo de no futuro ele estar 100%. Mas agora, você não precisa se cobrar, entender tudo, não, você deve entender a ideia. Se você entendeu a ideia, será que foi isso mesmo que aconteceu? Não, mas você chegou perto. Se você tiver, por exemplo, nesse site de onde eu tirei isso, tem o vídeo, tem a filmagem. Então a gente vê se o trem bateu nele ou não. Então você pode entender melhor o que significa esse nearly. Quando você tem vídeo é mais fácil de entender. Mas você não precisa se preocupar em entender 100%. Não se cobre algo que é impossível, certo? Então você tem que ir respeitando níveis. Cada texto você vai melhorando. Depois de você estudar o texto, você pode fazer uma outra prática, que é tentar aplicar coisas que você viu no texto com exemplos da sua vida, sempre adaptando a coisas ligadas a você. Então aqui, CCTV é uma coisa bastante importante? Não, mas você pode dar um exemplo. I see CCTV in shopping. Essa frase está certa? Está totalmente certa? Não, tem erros nessa frase. E eu estou fazendo esses erros de propósito. Por quê? Porque você não tem a obrigação de acertar tudo. Vamos tirar isso da cabeça. Eu não tenho a obrigação de acertar tudo. Eu tenho a obrigação de praticar. Se você está praticando, você está fazendo a sua parte. Não se dê a obrigação de acertar tudo. Como é que você vai acertar tudo? Perguntando ao seu professor. Se você tem um professor, como é o que eu faço com os meus alunos vêm até mim e perguntam: professor, isso aqui está certo? Professor, como é que eu posso falar essa forma de um jeito mais natural, que os americanos usam, que os britânicos usam? Eu vou lá e dou o meu suporte, certo? Então, se você tem um professor, facilita muito a sua vida. Mas você não tem a obrigação de acertar tudo. The train nearly hit a man. Hit. Ok. I drive my car and hit a house. Teve um acidente? Horrível. Mas você dê um exemplo de uma coisa que acontece com você, que aconteceu com você. É bom dar um exemplo de coisas reais. I hit my head here. Ah, eu não sei o nome disso. Não precisa. Se lembra, você não tem obrigação. Tá ok? Depois de você começar a criar exemplos, I hit my head on the door. Depois que você começar a criar seus próprios exemplos, esse vocabulário começa a ser apropriado. Você começa a se apropriar desse vocabulário e você vai provavelmente conseguir se lembrar melhor do que se você não treinar dessa forma. Ok? Então, em resumo, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que absorver através do ouvido, através da leitura. A gente tem que absorver através de pesquisa, dicionário. Se você não encontrou uma imagem que te faça entender o texto, as imagens que apareceram não funcionaram de jeito nenhum, experimenta colocar clip art, experimenta colocar que tipo de palavra é um verbo. Se eu identifiquei que é um verbo, fica mais fácil também, o Google vai mostrar uma coisa melhor. Hit. Se não conseguir de jeito nenhum, você pode vir para aqui. Dicionário de sinônimos, Thesaurus, por exemplo. E aí nele, nós temos hit. Bat, blow, punch, shot, swing, eu não conheço nenhum desses. Bang, já ouvi antes. Belt, box. Será que tem algum que parece com português? Olha aí, collision. Então nós nos sinônimos encontramos palavras que parecem com português e que nos ajudam a entender o que significa aquela coisa. Devemos prestar atenção aqui se é substantivo ou se é verbo. No texto era verbo, então aqui vai fazer
com que seja mais fácil você identificar o significado. Pop, punch, neck, blá blá blá, blá blá blá, bump, clap, cover. Será que tem algum parecido com português? Nenhum. Pound, stone, percut, knock around. Então, a ideia é justamente essa, praticar várias habilidades em um exercício só. E a sua pronúncia, a sua fala vai ser treinada quando você tentar imitar a voz da pessoa que falou, do ator no filme com que você está treinando, o ator da série, o jornalista, o comediante que está falando. E você, além disso, criar os seus exemplos e falar usando a pronúncia que você tem ouvido. I hit my head on the door. Não, você não ouviu hit. Você ouviu hit. Então, I hit my head on the door. Você tem que usar a pronúncia que você já ouviu. Não invente pronúncia. A gente não tem como adivinhar e criar a pronúncia que a gente quer. Ok? Tudo é questão de imitação para melhorar a nossa fala. Se tiverem perguntas sobre isso, e vocês vão ter, eu tenho certeza absoluta, deixem suas perguntas aqui. Querem um vídeo sobre sites que vocês possam usar? Eu posso fazer se tiver interesse de vocês aqui, das pessoas que falam comigo pelo WhatsApp e outros lugares. Querem ter informações sobre as minhas aulas? Entrem em contato comigo pelo meu WhatsApp. Podem entrar também pelo meu Instagram, @simplewithjonas, ou então através até mesmo aqui dos comentários no YouTube, ok? Qualquer dúvida, fala comigo and see you on the next video. Bye!